Olá, galerinha! Vamos dar continuidade no conteúdo de vocês. Hoje iremos falar do modelo atômico de Bohr, né? Dando continuidade aos segmentos do conteúdo do livro de vocês. Agora a gente vai falar sobre o modelo atômico de Bohr. Então vamos continuar. Espectros atômicos. Nas cores visíveis, né? O que vai definir a cor é a frequência. Então, de acordo com a frequência de onda, você terá uma cor específica. No espectro atômico, a cor vai ser relacionada, vai ser definida pelo elemento químico que é encontrado no material, certo? Então, são cores visíveis através de reações químicas. Essas reações elas estão relacionadas de acordo com o elemento químico. Então, a cor que irá aparecer está relacionado com o elemento atômico, né? O elemento químico está sendo influenciado. Então, ele vai sofrer uma ação, ele vai sofrer uma reação e essa reação vai ocasionar uma cor. Então, diferente das cores visíveis, né, da luz visível, não é a frequência. A luz visível é através da frequência. Os elementos atômicos é que irão definir a cor do espectro atômico. Antes de dar continuidade ao nosso assunto, a gente vai dar uma revisada no modelo atômico anteriores de Bohr. Dalton ele falou que o átomo ele era esférico e maciço, né? Aí veio Thomson, que foi que descobriu as cargas elétricas. Logo após veio Rutherford, que descobriu o núcleo com cargas positivas e elétrons com carga negativa, que fica em volta do núcleo. O modelo de Bohr vem seguido ao modelo de Rutherford. Tá? O que foi que ele fez? Bohr ele melhorou o modelo de Rutherford. Ele disse que realmente tinha um núcleo com carga positiva, formado por prótons e nêutrons, e os elétrons, as cargas negativas, eles ficam organizados em camadas em volta desse núcleo. Então ele não fica em volta do núcleo desorganizado como o Rutherford pensou. Ele disse que não, que esses elétrons eles são organizados em camadas em volta do núcleo. Ele definiu 7 camadas no máximo. Então, o elemento químico mais denso que tem, ele vai ter no máximo 7 camadas. No mínimo, uma camada em volta do núcleo. Tá? Então, no máximo 7, no mínimo uma camada. Pode variar de acordo com o elemento. Né? Então, esse número de camada ele pode variar de acordo com o elemento químico. Cada camada tem um valor específico. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, cada um existe um valor específico encontrado nessas camadas. Só que esses valores, o que pode acontecer? Esses elétrons eles podem interagir, pode haver troca de camadas nesses elétrons de acordo com a reação que eles sofrer. Então, eles podem sim trocar de camada, né, dependendo de uma reação que aconteça com esses elétrons. Ele chamou as camadas de elétrons, né, ele nomeou com essas letras K, L, M, N, O, P e Q. O núcleo central e ficou as 7 camadas em volta desse núcleo central, que ele chamou de órbita. Aqui é o modelo de Bohr, né, com alguns exemplos. As camadas, os níveis dos elétrons. A camada depende de cada elemento, como já foi citado. Né? Então, vocês podem ver que tem 3 elementos químicos diferentes, cada um com camadas, com número de camadas diferente. Nós veremos mais detalhes na próxima aula sobre as camadas e a quantidade de cada elétron presente nessas camadas, ok? Então, na próxima aula a gente vai ver a distribuição dessas camadas com a quantidade de elétrons.
Bom, agora a gente vai falar de algumas aplicações do modelo de Bohr. A primeira dela é o teste de chama. O que seria teste de chama? Lembrando que a cor está ligada com o tipo de elemento químico, né? Então, não é diferente de frequência. Isso aqui é reação química. Então, lembrando que cada cor está ligada com o tipo de elemento químico. Então, o teste de chama é a mudança de cor na chama quando é adicionado um elemento químico. Tá? Vou repetir. A cor ela é definida com o tipo de elemento químico que é adicionado. Okay? Um aviso. Não faça isso em casa, gente. Pode ser muito perigoso. Os elétrons presentes no material adicionado, ou seja, no elemento químico, na chama, vai sofrer transferência de níveis. Ou seja, o elétron ele vai passar de camada. Isso porque a chama ela vai liberar energia. E quando a energia é liberada nesses elétrons, essa energia vai estimular esses elétrons e esses elétrons vão sofrer excitação. E essa excitação vai fazer com que ele cause uma reação química. Então, quando ele sofre essa transferência de camada de uma para a outra, ele acaba reagindo, formando uma cor diferente. Tá? Cada átomo vai reagir originando uma cor. Então, isso é porque é muito importante. A característica de cada átomo vai originar uma cor diferente. Então, a chama, você coloca a chama, e se você adicionar um cobre, um sódio, um potássio nessa chama, essa reação química que será adicionado com o elemento que você está colocando na chama vai mudar a cor da chama por causa da reação que está acontecendo com os elétrons do átomo que está sendo adicionado. Então, se você adicionar um átomo de sódio, vai dar uma cor, de cobre vai dar outra, de potássio vai dar outra, e assim várias cores podem ser adicionadas. Lembrando, não faça isso em casa. Bom, outra aplicação são fogos de artifício, né? Vocês acham lindos os fogos são bastante usados em réveillons, em festas, né? Dá um show muito bonito. O que acontece com os fogos de artifício? A pólvora do fogo, né, nos fogos, é misturada com um elemento químico. E esse elemento químico misturado na pólvora é que vai causar a mesma reação lá da chama, do teste de chama. Então, a explosão, ou seja, a queima, ela vai liberar uma energia. Essa energia ela vai estimular os elétrons do elemento químico. Tá? E esse elemento químico vai gerar uma cor. Então, a cor que quer ser vista no céu depende do elemento químico que você colocar junto com a pólvora. Tá? Se você colocar um sódio, se colocar um potássio, se colocar um cobre, então ele vai gerar uma cor diferente no céu. Então, é só colocar o elemento que deseja ter a cor no céu junto com a pólvora, que ao queimar, quando estiver a liberação de energia, ele precisa de uma energia para passar de uma camada para outra. Quando houver a queima, que vai ser a energia, os elétrons vão ser estimulados e ao ser estimulados, eles vão causar a cor. Então, ele vai gerar aquela cor que você vê no céu. Então, cada cor daquela que os fogos de artifício liberam é um elemento químico diferente. Então, se você deseja ter fogo só vermelho, você vai colocar só um elemento químico. Se você quer vermelho, verde, amarelo, azul, violeta, a pessoa adiciona junto com a pólvora o elemento químico desejado, que é a cor que ele quer ver no céu. Então, é só estímulo de material dos elementos químicos. Bom, aqui tem alguns exemplos, viu, gente? Sódio, lídio, bário, potássio, mas existem mais cores e outros elementos químicos. Se vocês tiverem um estimulado para procurar, podem ficar à vontade, que vocês vão descobrir as cores que são realizadas na hora da queima e a cor que é vista no céu junto com os fogos de artifício, tá? Então, dependendo da cor que você quer ver, você basta adicionar um elemento químico que, quando tiver a queima,
ele vai gerar energia e esses elétrons vai gerar a cor. Outra aplicação de Bohr são nas lâmpadas, né? As lâmpadas, por muito que precisa, elas são também elementos químicos que são estimulados. Por exemplo, as placas, principalmente bares, restaurantes, ela transforma os elementos químicos em cor. Por exemplo, as placas elas usam muito neon, que dá essa cor vermelha. A energia, no caso aí, não vai ser a chama, como nos fogos, como no teste de chama. A energia aí necessária para estimular os elétrons vai ser qual? A energia elétrica. Então, a energia usada para estimular vai ser a energia elétrica. A energia elétrica vai estimular os elétrons. Esses elétrons vão estimular a emissão da luz vermelha. Tá? Ela vai estimular, vai fazer com que os elétrons troquem de camada. Na hora que ele trocar de camada, ele vai ocasionar uma luz vermelha. Já os postes, né, encontrados nas ruas, é muito usado o amarelo, que é o vapor de sódio. O sódio vai gerar a cor amarela, muito usado em poste de rua. A fluorescente é o mercúrio. Então, o que acontece com o mercúrio? O mercúrio, as ultravioletas não são visíveis, tá? E por que a gente consegue enxergar, já que não são visíveis? A pintura na lâmpada, né, a substância especial, essa substância chamada de fluorescente, ela reveste a lâmpada e absorve essas cores, permitindo soar branca. Tá? Então, as lâmpadas fluorescentes, ela absorve todas as cores e emite só o branco. Isso por causa do mercúrio presente nas lâmpadas. Tá? Então, essas lâmpadas fluorescentes, ela tem um elemento químico mercúrio. E esse mercúrio vai ocasionar a luz branca, quando estimulado através da energia elétrica. O sódio, a luz amarela, e o neon, a luz vermelha. Tá? Então, a energia elétrica é que vai fazer a movimentação desses elétrons. Tá? A energia elétrica vai fazer a movimentação. Então, a energia elétrica que vai ser a fonte de calor para fazer com que tenha essa mistura, essa transferência de elétrons de camada para outra. Bom, em todos aqueles setores, né, em todos aqueles exemplos, existe a excitação, o estímulo dos elétrons. Cada elétron do seu elemento químico que vão dar a cor específica. Outra aplicação do modelo de Bohr é o fosforescente. Tá? A questão do material fosforescente, ele absorve uma fonte de energia. Pode ser ela ultravioleta ou pode ser energia elétrica. Né? Ou seja, pode ser o Sol, como exemplo, o Sol, ou pode ser também a luz elétrica, né? A luz emitida pelas lâmpadas. O que acontece? Ele chama essa energia e essa energia ela vai estimular os elétrons. Então, são estimulados com energia, ele absorve e ficam transferidos de camada. Esses elétrons absorveram acabam sofrendo um estímulo. Tá? Então, eles não vão absorver mais até um certo ponto. Porém, quando se apaga uma luz e ele ainda fica aceso, ainda fica ligado, ainda fica emitindo essa luz, é porque os elétrons não voltaram imediatamente para os lugares dele. Então, ou seja, você ligou a luz, esse material fosforescente ele absorve aquela luz. Quando você desliga a luz elétrica, a lâmpada, ele ainda fica ligado. Por quê? Porque os elétrons eles vão demorar para retornar para a sua camada certa. Então, enquanto eles estão saltando, estão pulando de camada, eles vão gerando esse brilho. Tá? Então, estão gerando o brilho enquanto eles estão sendo estimulados. Quando eles retornarem, depois de um tempo, cada um ficar na sua camada correta,
esse brilho vai acabar. Tá? Então não vai ficar brilhando para sempre. Ele vai brilhar até os elétrons retornarem para sua camada correta. Então, enquanto estiver em estímulo, eles estão pulando de camada. Então, quando eles estão pulando de camada, eles vão gerar esse brilho. Após o estímulo acabar, esses elétrons ficarão normais. Tá? Então, o estímulo vai levar a aparecer o elemento químico até ele causar esse brilho. Então, enquanto tiver estímulo, eles estão causando os brilhos. Meu muito obrigado. Próxima aula a gente continua com o conteúdo de vocês. Tchau!